Fala devs, beleza? Eu sou o William Costa e sejam todos muito bem-vindos ao canal WDev. Galera, no vídeo de hoje vamos falar mais um pouquinho sobre htaccess e dessa vez mais voltado para a segurança. Vamos ver como proteger nossos diretórios com senha, bloquear acesso a alguns tipos de arquivos e vamos ver uma forma bem simplificada de proteger a nossa aplicação contra XSS, o Cross-Site Script. Só que antes disso eu quero convidar você que ainda não é inscrito no canal a se inscrever. Tem vídeo novo toda semana, eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Galera, já falamos sobre htaccess aqui no canal e vimos como gerenciar a reescrita de URLs. Esse vídeo ficou muito bacana e se você não assistiu ainda, eu vou deixar o link aqui no card e na descrição também. E para o projeto de hoje, vamos precisar apenas de PHP e Apache instalados. Se você não tiver algum desses caras instalados na máquina, eu deixei links aqui na descrição para te ajudar na instalação. Galera, eu trouxe aqui apenas um arquivo index.php, que tem um textinho aqui escrito wdev e um sorrisinho aqui, que é o que está impresso aqui no nosso navegador, só para não ficar uma página sem nada aqui. O restante, galera, a gente vai implementar juntos aqui no vídeo de hoje, beleza? E a primeira coisa que a gente precisa fazer para trabalhar com htaccess é criar o arquivo htaccess, que é um arquivo que não tem nome, ele só tem uma extensão, .htaccess aqui então, beleza? E a gente criou o nosso arquivo aqui de configuração, o nosso htaccess. E a primeira dica de segurança aqui do htaccess é uma dica que eu falei no outro vídeo aqui do canal, só que como ela é muito importante, eu gostaria de trazer ela novamente aqui, que é o bloqueio de indexação de diretórios. Por padrão, a Apache lista os arquivos que estão disponíveis ali dentro do seu diretório. Se esse seu diretório não tiver um arquivo index aqui, no caso meu tem aqui o index.php, então ele mostra por padrão esse arquivo. Só que se não tivesse, ele ali está para mim todos os arquivos desse diretório. Isso pode se tornar um belo problema aí quando você tem uma aplicação de produção. Então, antes da gente colocar aqui o bloqueio, vamos reproduzir esse problema, beleza? Então, para isso, eu vou criar uma pastinha aqui dentro do meu projeto. Vou chamar uma pasta aqui chamada de pasta mesmo, beleza? Dentro dessa pasta, eu vou criar alguns arquivos, só que não index.php. Então, aqui eu vou criar um arquivo chamado imagem.jpg. Vou criar um outro arquivo aqui chamado texto.txt, beleza? Tenho esses dois arquivos aqui dentro do meu diretório. Se eu acessar esse diretório pasta aqui, vamos ver o que vai acontecer. Eu vou acessar pasta. Olha aqui, galera, ele listou para mim os arquivos que estão disponíveis dentro desse diretório. Então, se eu tiver um arquivo que meu usuário não pode ver, ele acabou de tomar conhecimento dele. Então, a gente vai bloquear esse acesso aqui dentro do htaccess. E para executar esse bloqueio é muito simples, basta a gente colocar a diretiva options aqui dentro do htaccess e a gente colocar -indexes. O que ele faz? Ele bloqueia toda a indexação de arquivos aqui dos diretórios que não possuem o arquivo index.php ou index.html, beleza? Vou atualizar aqui então a nossa página e o nosso acesso foi bloqueado, galera. Eu não tenho mais acesso a essa pasta. Ela existe, mas eu não consigo saber o que tem dentro dela, então a gente já protegeu um pouquinho aqui a nossa aplicação. A nossa segunda dica de segurança aqui é o bloqueio de acesso a alguns tipos de arquivos, né? Dentro aqui do nosso projeto, a gente pode acessar sim os arquivos .txt, .jpg, né, os arquivos PHP, HTML, isso tudo faz sentido ter acesso. Porém, a gente não pode liberar o acesso a arquivos de configuração, por exemplo, o arquivo .env, né, um arquivo de configuração JSON, por exemplo, algum arquivo de teste, enfim. Você pode bloquear tudo isso utilizando htaccess. Então, a gente vai fazer um exemplo aqui, onde eu vou criar um arquivo aqui na raiz do nosso projeto, .env, né, um arquivo aqui comum de configuração, né, de variáveis de ambiente. E aqui eu vou criar algumas variáveis só para a gente ter um texto aqui, para a gente testar aqui no nosso navegador, beleza? Vou criar aqui uma variável chamada dbuser, vou colocar aqui root, vou colocar dbpass aqui, como se fosse a senha do nosso banco de dados. Vou colocar aqui o host do banco, vou colocar localhost, e vou colocar a porta também aqui, dbport. Vou colocar aqui 3306, beleza? Com isso aqui, galera, se seu usuário tiver acesso a essas informações, ele pode tomar acesso ao seu banco de dados, né? Ele pode ter acesso ao seu banco de dados utilizando esses dados, claro, trocando o host aqui pelo IP do seu projeto, tá? Então, isso daqui é muito importante que a gente bloqueie dentro da nossa aplicação. Se eu acessar esse arquivo aqui pelo meu navegador, ó, eu vou voltar aqui para a raiz e vou acessar o .env. Olha aqui, galera, ele mostrou o conteúdo desse arquivo para a gente. Então, isso daqui é mega perigoso, então a gente precisa bloquear. Para isso aqui dentro do htaccess, a gente pode usar uma outra diretiva aqui chamada filesmatch. Com ela, a gente consegue passar um padrão, né, uma expressão regular, para que o nosso htaccess aqui, o Apache, possa validar se o arquivo que a gente está tentando acessar bate com esse padrão e a gente bloqueia ou permite esse acesso.
Para isso, então, a gente abre a diretiva aqui chamada Files Match, beleza? E aqui dentro a gente passa qual que é o padrão que a gente quer bloquear. No caso, eu quero bloquear o .env, né? O ponto .env. Então, aqui eu vou colocar contra barra ponto, porque a gente está trabalhando aqui com uma expressão regular, então eu preciso escapar o ponto aqui. Ponto .env, beleza? Esse é meu arquivo e eu vou colocar aqui também o sinal do cifrão aqui para indicar que é o final da minha URL aqui, é o .env final aqui do projeto, beleza? Então aqui eu vou fechar essa diretiva aqui e aqui embaixo também eu fecho completamente esse grupo da diretiva. Então Files Match, aqui eu estou fechando. Dentro desse cara aqui, eu consigo passar diretivas de controle de acesso a esse nosso .env aqui. Por quê? Porque se bater com esse padrão aqui, eu posso colocar uma opção diferente de acesso aqui dentro. Eu posso redirecionar o URL, posso fazer o que eu quiser aqui dentro dessa nossa diretiva Files Match. O que eu quero fazer é bloquear. Para isso, a gente coloca aqui Deny from all. Vai bloquear para todo mundo, ninguém vai ter acesso a esse nosso arquivo, beleza? Vou atualizar aqui. Agora eu não tenho mais acesso a esse nosso .env aqui. Esse arquivo foi bloqueado. Não importa onde tiver esse arquivo aqui, não importa se estiver dentro de pasta, por exemplo, aqui pasta .env, ó, ele nem precisa existir. Mas como a nossa URL aqui bate com esse padrão, ela foi bloqueada. Então isso aqui a gente já deixou a nossa aplicação um pouquinho mais segura também. E dessa forma aqui a gente bloqueou para todos os usuários. Qualquer pessoa que tentar acessar esse arquivo, ela vai ser bloqueada. Mas pode ter alguma situação que você precise liberar esse acesso em algum determinado caso, liberando por IP, por exemplo, né? Então, para isso, a gente vai usar o Files Match também, só que aqui a diretiva de controle de acesso aqui ela vai ser um pouquinho diferente, beleza? Então, vamos fazer isso, galera. Eu vou fazer o seguinte, eu vou copiar esse nosso cara aqui do Files Match e aqui, galera, eu vou colocar .json, beleza? Se for um arquivo JSON, a gente vai bloquear o acesso a ele. Eu vou criar um arquivo aqui na raiz chamado configurações.json, beleza? Configurações.json e aqui dentro eu vou colocar um objeto aqui chamado teste e 1, 2, 3, 4, beleza? Aqui eu vou acessar esse nosso arquivo aqui configurações.json, beleza? E ele abriu aqui o nosso arquivo, beleza? Agora eu vou salvar o nosso htaccess aqui que está com um bloqueio e eu vou tentar acessar novamente. Ele me bloqueou. Né? Esse bloqueio aconteceu. Porém, galera, eu posso trocar essa nossa diretiva de controle de acesso aqui, passando uma ordem de validação para ela. Por quê? Por padrão, eles fazem o seguinte. Primeiro, eles vão liberar o acesso e se tiver alguma regra de bloqueio, ele vai te bloquear. Porém, a gente pode trocar isso. A gente pode fazer o seguinte, vai bloquear para todo mundo e se tiver uma regra de liberação, ele permite esse acesso. Beleza? E como que a gente faz isso? Essa ordem é definida realmente por uma diretiva chamada order, onde a gente pode colocar hello, Deny. Por quê? Porque aqui, galera, eu estou falando o seguinte, a diretiva de acesso permitido, ela sobrescreve a de acesso negado, beleza? Por padrão é o contrário, a diretiva de acesso negado sobrescreve o acesso permitido, tá? Aqui é ao contrário. Então, dessa forma, eu não estou permitindo o acesso. Vamos ver aqui? Aqui, galera, continuou bloqueado. E aí eu posso fazer o seguinte, galera, eu posso permitir se caso uma condição seja aceita. Por exemplo, o meu IP. Eu posso colocar aqui hello, né, para permitir esse acesso, from, e eu posso colocar qual o IP que eu quero permitir. No caso, o meu IP local aqui é 172.18.0.1. Esse aqui é meu IP local, né? Eu estou utilizando aqui um container Docker, então o IP que chega nesse container é esse IP aqui, mas você pode trocar pelo seu IP local ou o IP de alguma rede que você quer liberar mesmo acesso a esse arquivo, né? Então, para isso, galera, eu vou atualizar aqui, vou atualizar e vamos ver se ele vai liberar, né? Vamos ver? Liberou o meu acesso, galera. Apareceu aqui, ó, o teste 1, 2, 3, 4. Se eu trocar esse IP, eu vou colocar ponto 2 aqui, galera. E ele foi para acesso negado, galera. E com isso já vimos duas formas de bloquear acesso a arquivos aqui dentro do nosso projeto. Um deles utilizando o bloqueio mais completo, onde nenhum usuário tem acesso. E um outro bloqueio mais gerenciável, onde a gente consegue definir os IPs que vão ter acesso a esse tipo de arquivo aqui. E a gente fez tudo isso com o arquivo, só que é totalmente possível fazer com diretórios também. Só que para gerenciar esses matches de diretórios, a gente precisa alterar algumas configurações internas do Apache. Como isso se torna um assunto um pouquinho mais avançado, acho que vale um vídeo só falando sobre configurações internas do Apache. Então, se você quiser saber mais sobre essas configurações internas do Apache, deixa um comentário aqui que eu trago um vídeo falando sobre isso, beleza? Só que eu não vou deixar o bloqueio de diretórios aqui só para esse vídeo aí sobre as configurações internas do Apache. Tem outra forma que a gente pode bloquear acesso a diretórios aqui dentro do projeto,
criando mais arquivos htaccess aqui dentro das pastas, isso mesmo. Porque a gente criou um arquivo htaccess central aqui para o nosso projeto, que é o que está gerenciando esse acesso mais geral aqui do projeto, só que a gente pode também criar outros arquivos htaccess dentro das pastas do nosso projeto com outras regras, com regras mais específicas àquela pasta. Então, a gente vai criar uma outra pastinha aqui, vou chamar ela de restrito, beleza? Nossa pastinha restrito aqui. E aqui dentro dela eu vou colocar um arquivo chamado senha.txt. Beleza? Dentro desse arquivo senha.txt eu vou colocar uma senha aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Só para a gente entender que esse acesso aqui ele deve ser bloqueado, beleza? Aqui eu vou voltar para o nosso navegador e vou acessar essa nossa pastinha restrito aqui e o nosso arquivo senha.txt, beleza? Ele abriu aqui no nosso navegador porque o acesso está liberado. E para a gente criar esse bloqueio aqui dentro do arquivo, né, dentro dessa pasta, eu vou criar um arquivo htaccess dentro dessa pastinha restrito, beleza? Então, eu crio aqui um ponto htaccess dentro da pastinha restrito e coloco a nossa diretiva de bloqueio da mesma forma que a gente criou aqui nesse .env. Vou colocar aqui que o bloqueio é para todos os usuários, então vou colocar aqui dn from all. Então, aqui todos os acessos, né, vão ser bloqueados aqui por essa diretiva, né? Vou salvar e vou atualizar aqui. Agora o meu acesso foi bloqueado. Se eu tentar acessar a pastinha restrita aqui, também ela foi bloqueada aqui dentro. Então, se eu criar qualquer outro tipo de arquivo aqui, eu posso criar um arquivo chamado teste.php, por exemplo. Se eu tentar acessar ele, eu também vou ser bloqueado. Então, teste.php, eu também for bloqueado, porque essa nossa diretiva de acesso ela está ligada aqui. Eu também posso permitir o acesso aqui utilizando o order, aqui, o acesso por IP também. Se eu colocar esse carinha aqui, eu consigo acessar. Esse arquivo ficou em branco aqui, deixa eu voltar para senha.txt aqui, apareceu a senha, se eu troco o IP aqui, ele também me bloqueia, beleza? Se for um bloqueio completo, ninguém pode ter acesso a essa página, você coloca aqui dn from all, beleza? E com isso a gente já aprendeu a bloquear acesso a arquivos e a diretórios do nosso projeto, só que tem uma outra forma de bloqueio aqui dentro do htaccess que ela é muito interessante também, que a gente pode determinar o bloqueio de alguns métodos HTTP, por exemplo, aqui a gente está utilizando apenas métodos get, né, que eu estou só consultando a nossa página aqui, só que, por exemplo, o nosso projeto aqui ele não pode receber nenhuma requisição do tipo post, put, delete, a gente pode bloquear isso utilizando o htaccess aqui dentro. Então, a gente vai bloquear esse acesso de acordo com um método HTTP. E para isso, galera, a gente vai utilizar uma outra diretiva aqui chamada limit, beleza? Então, eu vou colocar aqui limit, beleza? E dentro dela, eu passo os métodos que eu quero selecionar aqui dentro para fazer esse bloqueio ou essa liberação, beleza? Aqui eu vou selecionar o método get, beleza? Eu não quero que a nossa aplicação seja acessada via get. Então aqui eu vou fechar a nossa diretiva limit, beleza? E aqui dentro, galera, é como se fosse um files match, só que aqui ele está fazendo o match do método HTTP, beleza? Então aqui eu selecionei o método get, que é o método que eu estou acessando já aqui. Então o que eu quero falar para ele é dn from all. Se acessou com o método get, eu vou bloquear o acesso de todo mundo, beleza? Vou atualizar aqui, me bloqueou com esse acesso get. Se eu trocar aqui para post, por exemplo, ele vai permitir o meu acesso aqui com get, só que se eu acessar essa nossa URL aqui com post, eu vou ser bloqueado. Beleza? Para a gente testar se esse cara aqui com post está funcionando, eu vou abrir aqui o Postman, beleza? Que é um programinha aqui que a gente consegue testar as nossas APIs, né? Testar requisições aqui a URLs. Aqui eu estou com o método get selecionado, então se eu acessar, ele vai permitir. Estou com o mesmo link que está no meu navegador lá. E eu vou trocar para post agora. Vou atualizar. Fui bloqueado quando eu tentei acessar com post, beleza? E o legal é que eu também posso fazer essa nossa diretiva de order aqui também. Então, se eu colocar aqui que post, ele pode ser acessado por esse IP, né, o meu IP local, eu consigo também acessar. Aqui apareceu o nosso wdev. Se eu trocar o IP aqui para outro IP que não seja o meu local, eu fui bloqueado também. Então, dessa forma, galera, você pode colocar aqui todos os métodos HTTPs que você quer bloquear, beleza? Eu vou colocar aqui post, put e delete. A nossa aplicação só pode receber outros métodos aqui dentro, beleza? Qualquer coisa diferente de post, put e delete vai ser aceito. Se for esses caras, a gente vai bloquear, e para isso eu vou bloquear todo o acesso aqui, vou colocar o dn from all, beleza? Se eu acessar com post, bloqueado. Se eu acessar com put, bloqueado. Se eu acessar com delete, bloqueado. Só que se eu acessar com o patch, por exemplo, permitido. Se eu acessar com options, por exemplo, permitido. Se eu acessar com get,
permitido também. Então, dessa forma, a gente consegue gerenciar o acesso à nossa aplicação de acordo com o método HTTP e até liberar o acesso de post, put, delete somente para o IP aí do nosso processo realmente interno ou algum outro servidor que se conecte nessa sua aplicação utilizando esses métodos aqui, deixando esse acesso a essas requisições que normalmente alteram algum dado, né, dentro do seu projeto, uma forma um pouquinho mais segura e mais restrita a quem realmente deve ter acesso a esses dados. E aqui eu vou voltar ao nosso navegador, beleza? E quando a gente fala de segurança aqui dentro das nossas aplicações, a gente sempre vai lembrar de XSS, que é o Cross-Site Script, onde um atacante consegue executar scripts dentro da sua aplicação, usando carry params ou alguma URL específica do seu projeto, né? Então, galera, a gente pode bloquear um pouquinho esse acesso aí de scripts dentro das carry params, utilizando aqui o htaccess, e claro que essa é uma maneira bem simples, né? Bem simplificada da gente limitar esse acesso a XSS, e você deve sim ter mais regras de controle de XSS, de variáveis que estão chegando aí pelos seus carry params dentro da sua aplicação. Só que isso daqui já ajuda um pouquinho a nossa aplicação ficar um pouco mais segura, beleza? Galera, para fazer isso, a gente vai alterar aqui as nossas regras de reescrita de URLs da mesma forma que a gente criou lá no vídeo passado. Então eu vou criar aqui rewrite engine on, porque eu estou ligando aqui o motor de reescrita de URLs aqui dentro, e eu vou utilizar também o rewrite cond. Lembra desse rewrite cond, onde a gente consegue colocar condições aqui para a aplicação de uma regra de reescrita de URLs, beleza? Aqui dentro eu vou passar uma variável aqui, beleza? Então é porcento, abre e fecha chaves aqui, e dentro dela eu passo a nossa variável que é carry string, beleza? Aqui depois da carry string eu posso passar uma expressão regular aqui para ela, e eu quero que a nossa carry string seja validada se tiver a palavra script dentro dela. Se tiver script, eu quero que esse acesso seja bloqueado. E como que eu coloco esse acesso para ser bloqueado? Para isso eu vou usar rewrite run, que é uma regra de reescrita aqui, que eu vou redirecionar qualquer coisa, ou seja, onde eu estiver, qualquer URL que eu estiver, que tiver script dentro das carry strings, e aí eu vou colocar menos e a flag F. Isso daqui, galera, isso aqui indica que o nosso acesso vai ser bloqueado com essa flagzinha F aqui. A gente bloqueia o acesso a essa URL, beleza? Aqui eu fiz uma carry string, aqui, uma validação da carry string muito simples, na verdade. E aqui eu já estou bloqueando ela. Se eu acessar a nossa página aqui, ela continua funcionando. Porém, se eu colocar alguma coisa aqui como teste igual a script, o nosso acesso foi bloqueado. Se eu usar aqui ao contrário, script igual teste, nosso acesso também foi bloqueado. Se eu trocar aqui de script, colocar só script sem o T, nosso acesso é liberado porque ele não bate com essa nossa validação. Se eu tirar aqui, ó, esse T daqui, aí sim o nosso acesso é bloqueado também. E aqui eu fiz uma condição bem simples, né, galera? Validando que se tem a palavra script dentro das carry strings, e você pode construir outras validações aqui, por exemplo, se tiver alert, ou se tiver algum comando de banco de dados, select, insert, enfim, você consegue validar isso tudo aqui e já bloquear diretamente no htaccess para que a sua aplicação nem seja chamada aqui se tiver um acesso utilizando esses dados. E eu repito que isso aqui é uma forma bem simplificada da gente fazer essa segurança aqui da nossa aplicação, e isso aqui deve ser complementado por outras regras de validação dentro da sua própria aplicação, porque pode ser que o nosso usuário aqui ele utilize de uma outra forma para tentar atacar a sua aplicação. Então é bom você ter sempre mais de uma forma de segurança contra XSS ou SQL Injection, por exemplo. E para a gente finalizar o nosso vídeo de hoje, galera, vamos falar sobre como proteger a nossa aplicação com senha utilizando o htaccess. Isso é muito simples de fazer e a gente já consegue fazer a autenticação Basic Auth aqui diretamente no htaccess. Então, para isso, aqui dentro desse htaccess da raiz do projeto, a gente vai adicionar uma instrução aqui dentro de autenticação, beleza? Aqui abaixo do Option Index ou acima também não tem problema, você pode colocar onde você quiser, beleza? Aqui eu vou colocar Auth Type, beleza? É só importante que ele fique acima de todas as outras regras de reescrita de URLs, beleza? Que ele primeiro valide a autenticação para depois validar o restante das regras, beleza? Auth Type aqui, a gente vai definir como Basic, né? A gente está utilizando aqui a autenticação Basic Auth, beleza? Vou colocar aqui Auth Name, você coloca aqui um texto aqui que vai aparecer para o seu usuário, aqui indicando por que essa área é restrita, né? Vou colocar aqui acesso restrito, wdev, beleza? Aqui abaixo dele, galera, a gente vai colocar auth user file, beleza? Por que isso, galera? A gente precisa falar para o htaccess aqui
qual que é o arquivo que vai guardar as nossas senhas. Esse arquivo aí tem uma estrutura um pouquinho diferente do htaccess padrão, e para gerenciar as senhas dele, né, para criar senhas dentro desse arquivo, eu vou utilizar um site aqui para nos ajudar a gerar essas senhas, beleza? Então aqui eu já deixei esse site aberto, esse site está aqui na descrição do vídeo, mas se você pesquisar aí no Google sobre gerador de senhas para htaccess, você vai achar vários sites aqui com esse modelo, beleza? Aqui, galera, eu vou colocar um username, aqui eu vou colocar wdev, beleza? E aqui eu vou colocar 123456 como nossa senha, beleza? E aqui eu vou gerar esse arquivo aqui. Ele gerou aqui, então, o nosso nome de usuário wdev aqui e a hash da nossa senha, beleza? E, galera, onde que a gente vai colocar esse cara aqui? Para colocar a nossa senha aqui no projeto, a gente precisa criar um arquivo de senhas. Esse arquivo de senhas é chamado de ponto, né? Ele não tem nome também. HT, do nosso htaccess, né? E a gente coloca passwd, beleza? HT, passwd. A gente copia essa nossa instrução aqui de usuário e senha, beleza? Se eu tiver outros usuários, aqui eu também posso gerar outros usuários e ir colocando nas linhas abaixo. Aqui, por exemplo, eu vou colocar o usuário Will aqui dentro, beleza? Vou colocar para gerar novamente, apareceu aqui. E aqui, galera, eu vou colar abaixo dele. Então, eu tenho 2 usuários aqui dentro do nosso projeto, beleza? Vou salvar esse arquivo e vou voltar aqui para o nosso htaccess da raiz do projeto. Agora eu preciso definir onde que está esse arquivo, né? E para isso eu preciso definir um caminho completo, né? Um caminho absoluto dentro do nosso servidor. Aqui, como eu estou no Docker, né? E estou utilizando o Linux também, o caminho é /var /www/html /htaccess, né, que é o nome da minha pasta do projeto aqui, beleza? E aqui eu já coloco o nome do arquivo, que é .htpasswd, beleza? Aqui eu defini o nome do nosso arquivo aqui, beleza? E aqui abaixo eu vou falar para ele o seguinte: require valid user. Ou seja, para acessar a nossa página aqui, ele precisa ser um usuário válido, beleza? Agora eu vou voltar para o nosso navegador aqui e vou atualizar aqui a nossa página. Olha que legal, galera, já apareceu aqui o nome de usuário e a senha, e aqui eu posso colocar o seguinte: wdev 123456, beleza? Vou fazer o login aqui, ele já apareceu aqui no nosso projeto, beleza? Aqui, se eu remover esse usuário aqui do nosso htappswd aqui, vou remover o usuário wdev aqui. Agora, se eu atualizar, ele pede login de novo. Por quê? Porque não é mais um usuário válido que está conectado, é outro usuário. Se eu cancelar esse acesso aqui, galera, ele já dá que o acesso não foi autorizado, né, aqui dentro. E se eu errar a senha aqui também, galera, ele fica pedindo novamente aqui a nossa senha, beleza? Isso vai de cada navegador para cada navegador, beleza? Depois ele fica tentando aqui esse acesso, né, ele não me bloqueou ainda. Se eu cancelar, ele volta para o não autorizado. E se eu acertar esse usuário aqui, galera, deixa eu fechar essa janelinha aqui. Vou colocar Will e vou colocar 123456 aqui dentro e vou acessar. O login foi feito. Se eu continuar atualizando aqui, ó, eu consigo acessar o projeto tranquilamente, porque o nosso usuário ainda está válido, né? E se por acaso eu trocar aqui o nosso usuário para Will2, por exemplo, eu já perco acesso aqui ao projeto. Vou colocar Will2 aqui dentro, eu vou colocar a senha 123456 e eu consigo acessar novamente aqui o nosso projeto. E com isso, galera, finalizamos o nosso vídeo de hoje, onde aprendemos a deixar a nossa aplicação um pouco mais segura utilizando algumas diretivas dentro do htaccess. Comenta aqui o que você achou desse vídeo, se você gostou já deixa o like aqui e compartilha com seus amigos também. Se ainda não for inscrito no canal, se inscreva, tem vídeo novo toda semana, eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Se quer ficar por dentro de todas as novidades do canal, siga a gente nas redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram e tudo wdev oficial. E se ainda não viu os últimos vídeos que saíram no canal, saíram conteúdos muito bacanas e você não pode perder. Vou deixar os links aqui para você assistir. Por hoje é isso, eu vou ficando por aqui, então até o próximo vídeo.